Olá, vamos continuar nossa leitura. A partir do capítulo 38 hoje. Chama-se A Quarta Edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte, mandei que a Sege me esperasse no largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda inçada de descuidos e barbarismos. Defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha à mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher, cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Mas logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita, e não um pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e escamas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Crê-lo-eis, pósteros? Essa mulher era Marcela. Não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me apenas lhe dirigi a palavra. Os olhos chisparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meia triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade, que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais, se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si, da vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem que a amara outrora
e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ourivesaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja. Talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe. Não era longa, nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não, respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua, com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir então ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta certamente a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios. Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe. Eram olhos da primeira edição. Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de torpor. Não, supunha entrar numa casa de relojoeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. Vou a outra parte. Desculpe-me, tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela então que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verme roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Capítulo 39. O vizinho. Enquanto eu fazia comigo mesmo aquela reflexão, entrou na loja um sujeito baixo, sem chapéu, trazendo pela mão uma menina de 4 anos. Como passou de hoje de manhã? Disse ele a Marcela. Assim, assim. Vem cá, maricota. O sujeito levantou a criança pelos braços e passou-a para dentro do balcão. Anda, disse ele, pergunta à dona Marcela como passou a noite. Estava ansiosa por vir cá, mas a mãe não tinha podido vesti-la. Então, maricota, toma a bênção. Olha a vara de marmelo. Assim, não imagino que ela é lá em casa. Fala na senhora a todos os instantes. E aqui parece uma pamonha. Ainda ontem, digo, maricota. Não diga não, papai. Então foi alguma coisa feia?
Perguntou Marcela, batendo na cara da menina. Eu lhe digo. A mãe ensina-lhe a rezar todas as noites um Padre Nosso e uma Ave Maria, oferecidos a Nossa Senhora. Mas a pequena ontem veio pedir-me com voz muito humilde. Imagine o quê? Que queria oferecê-los a Santa Marcela. Coitadinha, disse Marcela, beijando-a. É um namoro, uma paixão, como a senhora não imagina. A mãe diz que é feitiço. Contou mais algumas coisas o sujeito, todas muito agradáveis, até que saiu levando a menina, não sem deitar-me um olhar interrogativo ou suspeitoso. Perguntei a Marcela quem era ele. É um relojoeiro da vizinhança, um bom homem. A mulher também. E a filha é galante, não? Parecem gostar muito de mim. É boa gente. Ao proferir essas palavras, havia um tremor de alegria na voz de Marcela. E no rosto, como se lhe espraiou uma onda de ventura. Capítulo 40. Na sege. Nisto, entrou o moleque, trazendo o relógio com o vidro novo. Era tempo, já me custava estar ali. Dei uma moedinha de prata ao moleque. Disse a Marcela que voltaria noutra ocasião e saí a passo largo. Para dizer tudo, devo confessar que o coração me batia um pouco, mas era uma espécie de dobre de finados. O espírito ia travado de impressões opostas. Notem que aquele dia amanhecera alegre para mim. Meu pai, ao almoço, repetiu-me, por antecipação, o primeiro discurso que eu tinha de proferir na Câmara dos Deputados. Rimo-nos muito, e o sol também, que estava brilhante, como nos mais belos dias do mundo. Do mesmo modo que Virgília devia rir quando eu lhe contasse as nossas fantasias do almoço. Vai, senão quando cai-me o vidro do relógio. Entro na primeira loja que me fica à mão. E eis-me surge o passado. Ei-lo que me lacera e beija. Ei-lo que me interroga, com um rosto cortado de saudades e bexigas. Lá o deixei. Meti-me às pressas na sege, que me esperava no largo de São Francisco de Paula, e ordenei ao boleeiro que rodasse pelas ruas fora. O boleeiro atiçou as bestas, a sege entrou a sacolejar-me. As molas gemiam, as rodas sulcavam rapidamente a lama que deixara a chuva recente. E tudo isso me parecia estar parado. Não há, às vezes, um certo vento morno, não forte nem áspero, mas abafadiço, que nos não leva o chapéu da cabeça, nem rodomoinha nas saias das mulheres, e todavia é, ou parece ser, pior do que se fizesse uma e outra coisa, porque abate, afrouxa e como que dissolve os espíritos, pois eu tinha esse vento comigo, e certo de que ele me soprava por achar-me naquela espécie de garganta entre o passado e o presente. Almejava por sair à planície do futuro. O pior é que a sege não andava. João, bradei eu ao boleeiro, esta sege anda ou não anda? Ué, nhonhô, já estamos parados na rua de senhor conselheiro.
Capítulo 41. A alucinação. Era verdade. Entrei apressado. Achei Virgília ansiosa, mau humor, fronte nublada. A mãe, que era surda, estava na sala com ela. No fim dos cumprimentos, disse-me a moça com sequidão: esperávamos que viesse mais cedo. Defendi-me do melhor modo. Falei do cavalo que empacara e de um amigo que me detivera. De repente, morre minha voz nos lábios. Fico tolhido de assombro. Virgília! Seria Virgília aquela moça? Fitei-a muito e a sensação foi tão penosa que recuei um passo e desviei a vista. Tornei a olhá-la. As bexigas tinham-lhe comido o rosto. A pele, ainda na véspera, tão fina, rosada e pura, aparecia-me agora amarela, estigmada pelo mesmo flagelo que devastara o rosto da espanhola. Os olhos, que eram travessos, fizeram-se murchos. Tinha o lábio triste e a atitude cansada. Olhei-a bem, peguei-lhe na mão e chamei-a brandamente a mim. Não me enganava, eram as bexigas. Creio que fiz um gesto de repulsa. Virgília afastou-se e foi sentar-se no sofá. Eu fiquei algum tempo a olhar para os meus próprios pés. Devia sair ou ficar? Rejeitei o primeiro alvitre, que era simplesmente absurdo, e encaminhei-me para Virgília, que lá estava sentada e calada. Céus! Era outra vez a fresca, a juvenil, a florida Virgília. Em vão procurei no rosto dela algum vestígio da doença. Nenhum havia. Era a pele fina e branca do costume. Nunca me viu? Perguntou Virgília, vendo que a encarava com insistência. Tão bonita? Nunca. Sentei-me enquanto Virgília, calada, fazia estalar as unhas. Seguiram-se alguns segundos de pausa. Falei-lhe de coisas estranhas ao incidente. Ela, porém, não me respondia nada, nem olhava para mim. Menos o estalido era a estátua do silêncio. Uma só vez me deitou os olhos, mas muito de cima, soerguendo a pontinha esquerda do lábio, contraindo as sobrancelhas ao ponto de as unir. Todo esse conjunto de coisas dava-lhe ao rosto uma expressão média entre cômica e trágica. Havia alguma afetação naquele desdém. Era um arrebique do gesto. Lá dentro, ela padecia, e não pouco. Ou fosse mágoa pura, ou só despeito. E porque a dor que se dissimula dói mais, é muito provável que Virgília padecesse em dobro do que realmente devia padecer. Creio que isso é metafísica. Bom, vamos parar por aqui. Nosso tempo já está chegando. Ficamos por aqui, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Espero que não esqueçam do like. Se possível, deixa nem que seja uma figurinha nos comentários. E continuem divulgando o canal, porque devagarinho as pessoas estão chegando, não é? Porque a divulgação, a curtida, o comentário, tudo isso faz o YouTube perceber que o canal está sendo de agrado.
né, de quem está inscrito. E com isso, ele vai também ajudando na divulgação, sugerindo os nossos vídeos. Tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.